Dioguinho, obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço vocês, essa visita que me trouxe tanta alegria, pelo trabalho lindo que vocês fazem, valorizando tudo que é bom do nosso tempo mais passado e do mais presente. Agradeço a vocês, essa equipe maravilhosa, por vir na minha casa fazer esse trabalho tão bonito, tão gostoso. Obrigada. Então, queria que a gente mexesse um pouco aí no baú de memórias. Oi, que bom. Pra gente lembrar um pouquinho e, sobretudo, principalmente, contar para essas novas gerações que estão aí, Isso, né? Como é que era esse tal desse teatro caipira? O que era isso, Dioguinho? Então, do meu tempo, como você viu algumas fotos que eu tenho aí, a gente naquele tempo não tinha televisão, era só o rádio, né? O auditório da Rádio Cultura, onde que eu comecei a trabalhar ali, lotava, o povo ia todos os domingos era lotado, nos circos, e a gente levava o quê? Comédia, drama, né? Como eu contando para vocês, eu escrevi o drama, né, de um livro que o meu pai tinha, a história do Dioguinho. Dioguinho no chão paulista, Mojimirim, Mogi das Cruzes, era igual Lampião no Nordeste, né? E aí eu escrevi, junto com João Pereira, Vieira Silva, saudoso Cafezinho, que foi meu professor. Eu escrevi, daquele livro foi escrito o drama. E aí eles pediram para mim viver o personagem. E eu vivi o personagem. 3 domingos superlotando o auditório. E depois a circaiada na região, naquele tempo, era bastante circos, né? E levava, mas queria aquele drama. E depois acabou que eu fui registrado no Sindicato dos Radialistas com esse pseudônimo que fiquei por Dioguinho, depois passei a fazer locução sertaneja, como estou até hoje, né? E foi, para mim, sempre foi aquele orgulho, aquela saudade que eu tenho de meus companheiros, né? De Orlando Maninho, o Coronel do Rancho, né? João Pereira, Vieira Silva, saudoso Cafezinho, que depois eu formei dupla humorista com ele. Ele é o compositor do Seresteiro da Lua, de Pedro Beza da Estrada, que depois eu fiz o drama, comédia, né? Um melodrama da música Seresteiro da Lua, e nós também apresentou em muitos lugares do nosso Paraná por aí. Sim. O teatro caipira, então, era vocês pegarem uma letra de música, Sim. E transformar numa peça. Numa teatro, comédia. Aquele tempo ia muito humorismo, né? Humorismo. No circo, era gostando daqueles dramas, a lavadeira, a gente se vestia de mulher para fazer o papel da lavadeira. Era interessante, porque o homem vestido de mulher ponhava aquela saia, né? E ia lavar roupa, depois eu já queria lavar a roupa também, lá, tirar a saia, e o pessoal não deixava, os companheiros que estavam ali, faziam o papel de filho, não mamãe, não pode tirar a roupa, e ela queria tirar, e era uma alegria, o povo ria bastante, era um humorismo era essencial, né? Naquele tempo não tinha televisão em casa, era uma realidade, então o circo, quando chegava, lotava, o pessoal queria ir lá, duplas boas, né? Vinham fazer suas apresentações, e nós era comédia, principalmente a comédia. Piadas, humorismo. Você fazia essa parte cômica. Então. Eu fazia, e depois eu tive a dupla com o Cafezinho, era Cafezinho e Dioguinho, nós era só humorismo. Só humorismo. Ele contava uma piada, eu contava outra. Tinha passagem tão bonita, né? Aqui no centro de Sarandi, num show muito especial, até veio Juliano e Jardel, e nós fomos anteceder, nós fazíamos abertura. E foi uma alegria na hora que tinha a carreta, bem na frente da nossa igreja, padroeira aqui. Na hora que o Cafezinho, ele foi subindo na escada, né, vestido, nós ponhávamos um terninho caipira, na hora que ele foi subindo na escada, e eu vinha atrás, e o povo, assim, tudo alegre. E aí, quando ele chegou no último degrau, a escada quebrou e ele caiu em cima de mim. Foi uma alegria aquilo para nós e para o povo, né? Era muito bom, muito gostoso. Já entrou na peça isso daí? Já. Aí a gente ia contar piada, né? Cantava aquelas emboladinhas. Ele cantava um verso, eu cantava outro. Tinha tudo ensaiado. Tudo bem ensaiadinho, né?
Era. Mas normalmente não era só essa dupla, vocês faziam com mais pessoas, né? Nosso show era para anteceder as duplas boas que vinham. E nessa noite que eu estou contando para vocês aqui, nós foi anteceder Juliano e Jardel, na época do explosão de sucesso deles, com Fim de Noite e outros sucessos. Depois nós ia assim, porque Ivatuba, que coisa linda, nossa Ivatuba, aquela praça, aquela multidão. Nós foi anteceder Tonico e Tinoco. Tem uma história para contar deles que a gente não esquece, sabe? Que lotado de gente, né? E nós fizemos a abertura, o humorismo. Depois, então, o cafezinho falou, Dioguinho, agora você vai lá, estão no carro, lá vai, fala para eles vir pela frente aqui, porque a carreta, o fundo era fechado, pela aparelhagem, né? Então tinha que subir pela frente. Aí ele foi naquele carro, aí eu cheguei lá, estava o Tonico e o filho dele, e o empresário dele no banco de trás do carro, o Tonico no banco da frente, com o filho do Tinoco, que era o motorista deles. Aí quando eu cheguei, falei, boa noite, eu fui, que eu estava com terninho, falei, boa noite, eu vim pedir para vocês, para nós ir devagarinho, porque agora o cafezinho vai a dupla que está se apresentando, uma dupla do local, né, ali, eles vão terminar essa música e vai chamar vocês. Aí o Tonico falou, ei, Dioguinho, eu gostei de ver você trabalhando, você me fez lembrar meu irmão Chiquinho. Eu falei, ô Tonico, que prazer. Aí ele contou a história para mim, que se eu contar uma história para você contar no show. O rapaz ia pintar a casa e conversou com o compadre, e o compadre gostava da comadre. E falou, compadre, não precisa contratar pintor, eu sou pintor, mas você é pintor? Sou, compadre, eu venho pintar a casa para você, não cobro nada. Então tá bom, compadre. E aí chegou, e ele contente que ele ia ficar na casa, perto da comadre. E ele chegou lá, pôs as tintas, tudo. Falou, aí, compadre, tá tudo aí, eu vou sair, viu? Aí ele, tá bom, compadre, tá bom. Aí quando ele chegou, comadre, nós ficamos só nós dois em casa, comadre. Aí a comadre disse, tá bom, compadre, eu vou tomar um banho, viu, compadre? E ele, tá bom. Aí ele chegou, o compadre voltou. Quando o compadre voltou, chegou e falou, compadre, mas o que você está fazendo, compadre? Sem roupa na minha sala. Ele disse, mas compadre, eu vou pintar a tua casa de graça e você ainda quer que eu suje a minha roupa? Sim. Eles contando para mim, ele no carro. Ali eu fui com eles para a carreta que estava parada ali. Foi um espetáculo. Saudade deles. O Tinoco estava sempre por aqui, né? Sempre, eles vinham constantemente, Zé Fortuna e Pitangueira. Na época eu estava levando um drama com o cafezinho, o drama chamava Mãe Preta, uma história linda. E os Zé Fortuna foram num circo, e lá na cidade que eles foram, deu um temporal, o circo caiu. Aí eles voltaram, quando eles chegaram em Paissandu, nós estávamos já levando o drama, e eles, para não atrapalhar o drama, eles se esconderam, abriram um pouquinho o pano e ficaram vendo. E eu estava fazendo humorismo com o café. Uma época que depois o Zé falou, Dioguinho, vamos embora com nós. Tive essa alegria também, mas eu falei, não vou não, eu vou ficar com meus companheiros aqui. Era uma equipe, nossa, uma equipe muito querida, sabe? E a gente se estimava demais, filha. Nós era como irmãos, né? Sim. Eu queria que você relembrasse um pouco duas coisas. Sim. Alguns circos, se você lembrar os nomes desses circos da época que Sim. vocês se apresentaram. Filha, um que foi, para mim, foi uma marca na minha vida. O Frechas Humana, Circo Frechas Humana. Era uma família que eles gostavam muito de mim. Eu cheguei a morar um pouco ali, mas depois não acostumei a morar assim em barraco de circo. Mas eles gostavam muito de mim, o seu Tavares, a família dele querida, né? E outros irmãos da LOSC, trabalhei com eles, viajei bastante, né? Era uma alegria assim para nós. Os Frechas Humanas, os irmãos da LOSC, e depois tinha circo de rodeios, né? Eu não lembro o nome assim, mas era circo bom. E nós constantemente, todo fim de semana, nós tínhamos uma apresentação.
nem circos na nossa região. Aqui havia muito circo de rodeio, né? Era também muito, lotava, né? E era assim. Flechas Humanas acho que foi o maior, né? Flechas Humanas era grande. E vinha shows, eles só contratavam show grande também, não menosprezando ninguém. Mas era o esquema deles, né? Flechas Humanas era, naquela época, o circo era coberto com pano, tudo bem. Mas ele não, ele era lona, coberto com lona, cadeiras, tudo ajeitadinho. O picadeiro dele era um colosso, né? Onde que tinha ali, os artistas se apresentavam e o palco, as duplas já iam para o palco, né? Era muito organizadinho. Onde que ficava em Maringá O quê? o Flechas Humanas? Não, o circo não tinha parada. Cada semana numa cidade. E ele, como era um circo, como nós conversando aqui, ele ia só nas cidades maiores. Ele ficava 8 dias numa cidade, aí depois ele já mudava para outra, aquelas duplas que veio ali, ele já falou, olha, qual dia você vai vir nós estamos em Atalaia, nós estamos em Nova Esperança, nós estamos em Paranavaí, e era assim, pelo Paraná fora, né? Era assim. Entendi. Então, quando estava em Maringá, não era sempre Não. Eles em Maringá, vinha muitos bairros da nossa cidade. Maringá, a cidade sempre foi cidade com bairros grandes. Aí eles vinham no Alvorada, vinham em outros bairros, a Vila Operária, bairros maiores, ficavam ali uma semana, depois mudavam. Era assim, todos os circos eram assim. E aí, no Flechas Humanas, por exemplo, quem que contratava e fazia essa escolha das atrações e tal? Era o próprio seu Tavares. Ele vinha para Maringá, ali nós tínhamos o bar dos artistas, o bar paulistano. Ali, todas as duplas, era o hotel, vinha todos ali, ficavam muitas duplas, vinha ali, naquela época, os empresários também vinham, né? Eu conhecia ali empresário de milionários de Pedro Benza da Estrada, conheci empresário de Tibagi Miltinho, conheci os empresários, eles chegavam, o dono do circo chegava, o senhor que é o empresário, então, tem para tal data, tem qual cidade, tá? E ele já acertava a praça ali, no outro dia já tinha já acertado, não, para hoje eu não posso porque eu já acertei essa data com o circo tal, na cidade tal, então para tal dia dá. Pronto, era assim. Então, esse hotel paulistano era o centro. Era aqui, onde que as duplas vinham, naquele tempo vinha muitas duplas, vinham os empresários também, vinham os empresários para acertar, né? Naquele tempo foi que eu conheci Mococa e Moraci, finado Moraci, que depois o acidente de carro, conheci Belmonte e Amaraí, né? Eu conheci ali muitas duplas boas, porque eu já estava no rádio. E ali eles vinham muito no nosso programa. Digo nosso programa porque eu comecei com um cachezinho no Maringá Cidade Verde, depois passei a sócio do programa. Fui muito feliz no rádio, né? Cantei, viu, filha? Cantei muitos anos, cantei para o meu primeiro parceiro, hoje, o querido Guatupê, de Guatupê e Guaratuba, depois eu cantei com Camargo, de Camões e Camargo, né? Dupla boa, segunda voz, estilo Tião Carreiro, e eu viajei muito com eles, né? Tião Carreiro também estava sempre aqui, né? E constantemente, e ele, quando ele vinha, ele ia, sabe aonde? No Salão São Jorge do Toninho. O Toninho, depois do Salão São Jorge, depois o Toninho do Salão São Jorge, aí passou também a cantar, né? Começou a viajar. Salão É, Aonde é esse salão? era, Era. ele era ali onde tinha a rodoviária antiga, aquela rua que descia, esqueço o nome. Gilberto de Carvalho. Isso, era 2 quarteirão antes de chegar na rodoviária antiga ali. Ah, perto, o Hotel Paulistano é por ali, né? Era. Tinha a praça, na esquina da praça, na frente, era o Paulistano. Ali tinha os bazarzinhos e o hotel, né? O hotel ainda tem um restinho dele lá. Ainda tem, né, filha? Tem. Tem um restinho. Quais peças de teatro caipira que você lembra que você fez? Que você lembra mais, assim? As peças de teatro que eu trabalhei era mais da nossa equipe, né? Porque no circo nós levávamos já nossas peças, nossos melodramas, ou que fosse comédia, né? Mas eu levei, ali ó, nós levávamos, como eu falei para você, a morte do Dioguinho, que foi um sucesso. Nós levávamos ali
cenas do Lampião, um drama pesado, que o Vieira Silva era o Lampião e eu fazia o Corisco. Cena bonita. Era Depois, depois não. Hã? Corisco antes de ser cangaceiro? Não, o Corisco já fazia, era um braço direito do cangaço, do Lampião. Então essa era a história. A morte do Lampião? A morte do Lampião foi lá na Gruta do Angico e nós tínhamos o drama, né? Nós levávamos o drama. E depois nós levava, já quando o Corisco entrou na equipe do Lampião, ele, por ser um cara muito estimado do Lampião, ele era o braço direito. Quando o Lampião saía, se afastava, ele comandava todo o bando. E eu tinha nessa cena com o Vieira Silva, cena linda demais. No circo, nós trabalhando, ali tinha uma cena que olha só, nós pegava roupa, roubava numa igreja, batina do padre, eu vestia uma, ele vestia outra. E nós ia para roubar Maria Bonita, que era a mulher, era roubar Marta, que era a mulher do Tenente Bezerra, que foi o que eliminou a quadrilha. E nós foi lá para vestido de padre, né? E ali nós conseguimos levar ela. Quando chegou lá, ele foi dar uma medalha para ela, daquele jeito dela, mulher bonita, se agrada com medalha, e que ela pegou a medalha e jogou no chão. Aí ele ficou brabo com ela, plantou a mão. Não. E quando ele levou o tapa, ele punhal, sacou o punhal e eu entrei na frente. Falei, Lampião, não te ajudei a roubar Maria Bonita para tu matar. Aí ele levou o punhal de mim, eu me joguei de costa. Era a cena da cena, né? Joguei de costas, saquei o revólver e levei nele. Aí ele mandou ela para dentro. Era, né? E o povo vibrava, era bonito. Só que nossas armas eram festim, né? Muito cuidadoso. E também dificilmente disparava um festim, porque podia ferir o companheiro. Festim é uma buchinha, mas queima, viu? E era... Mas teve um acidente aí que o Vieira Silva contou pra gente, que machucou o dedinho dele lá. Não foi? Foi, comigo, não foi? Foi, aquilo lá que foi na rádio de Nova Esperança, um drama que eu estava levando. Eu, no disparar o festim pegou ele. Nós estávamos perto, né? Porque você nunca atirava na pessoa, você era de lado, não sei como é que ele levou a mão, porque ele levou a mão, o festim pegou. E eu tenho marca queimada aqui, porque quando eu escrevi o drama, tinha a história de Ana Rosa, vocês conhecem a história de Ana Rosa? Ana Rosa casou com Chicuta, tinha um Carreiro, essas letras do Carreirinho. Tinha um Carreiro, gravou, foi um espetáculo, sucesso. E nós, o Carreirinho era o dono da letra. Todas as letras dele ele me autorizou a escrever. E eu escrevi Ana Rosa. A história de Ana Rosa, onde o Vieira Silva fazia o Chicuta, o João Pereira fazia o Costinha, não lembro quem que era, fazia o Emenegide e eu fazia o Chicuta. Né? Na história, que era o marido da Ana Rosa, que mandou matar ela. E depois nesse drama, aí depois desse drama foi sucesso. Aí eu escrevi o arrependimento de Chicuta. Ele foi lá no Cruzeiro, onde tinha, hoje existe a igrejinha da Maria Rosa. Mas aí, quando eu escrevi o arrependimento do Chicuta, que ele vinha, o drama vinha desenrolando. Mas na última cena, onde ele foi lá onde ela morreu, tinha o Cruzeiro, e na rádio nós fazia. O Cruzeiro tinha montado tudo, caía em cima dele, matava. Agora no circo não podia. Ele ali tinha uma cruz pequena, que ele dizia, representava ali, morreu Ana Rosa, ele ajoelhado, chorando, ele sacava o revólver e atirava, e tinha o festim. Aquele tempo que vinha as caixinhas como é que chama? Você fazia aquele chá de... Hoje não vê as caixinhas que vem de papelão, aquele tempo era de madeira.
né? E eu ponho uma tabuinha daquela pendurada aqui, porque eu atirava na tabuinha. Foi lá na Venda 200, no circo. Naquele final, naquele desfecho final, na apoteose final, quando eu fui atirar a tabuinha, enroscou de lado. E não pegou o festinho, não pegou na tabuinha, pegou aqui, eu tenho buraco até agora. Queimou. Queimou. Que Era... mira para tirar nessa tabuinha, né? Hã? Que mira que tinha que ter. Né, porque a tabuinha era aqui, eu sempre levava o cano da arma aqui e atirava. Ah, e você... Mas ela enroscou e aí não pegou na tabuinha, pegou em mim direto. Tem a cicatriz aqui. Ah, Né? sim. Só que não tinha perigo, mas queimava. E eu tinha que ficar quietinho ali, fingindo o papel de morto. Era lindo, mas nosso tempo foi espetáculo. E era essa equipe, viu, filho? Que você entrevistou eles lá, e vocês entrevistaram eles. São, para mim, como irmãos, para mim. Saudade daquele povo. Sim, cada um num cantinho É, agora. filha. Faz É. tempo que você não veio, pessoal. Faz tempo, faz tempo. Eu, depois que eu saí da Rádio Cultura, quando saí dali, fui para a Difusora, da Difusora fui trabalhar na Rádio Cultura de Umuarama, fiquei desse meu filho que estava aqui agora há pouco, nasceu ele e o outro irmão dele, nasceu lá em Umuarama. Aí quando eu vim para cá, eu entrei, deixa eu ver, quando eu vim para cá, eu entrei novamente no final do Zé Alves, na Atalaia. Criei um programa sertanejo lá e fazia, quando ele viajava, eu fazia a fazendinha da vovó para ele. Aí depois de lá eu comprei esse terreno, construí aqui, vim embora para cá. Daí eu fiquei trabalhando no Pinga Fogo. Pinga Fogo me levou para lá, né? Aí depois, quando eu saí do Pinga Fogo, eu vim aí, a Banda 1 soube que eu estava aqui, me levaram, estou até hoje, graças a Deus, de segunda a sexta, das 3 às 18 horas, fazendo um sertanejo bem raiz, bem, e contando as histórias. Sim. Porque eu conheço muitas duplas, nossas duplas, sei a trajetória deles, tive muita felicidade de conviver com eles. Como nós comentamos aqui a respeito de Tonico e Tinoco, Ivatuba, eu ali com eles, né? Assim, Sim. é. E nessa época do teatro, o teatro ele era uma diversão, era um hobby. Você não ganhava dinheiro. Ganhava, nós ganhávamos porque o pessoal pagava para assistir. É porque nós trabalhávamos em circo naquele tempo, salão de festa também, mas tinha bilheteria. Tinha bilheteria. Aí quando o pessoal chegava, hoje é o show, tal. E o circo vinha a equipe, primeiramente a equipe vinha ali que nós chamamos os palhaços do circo, aquela alegria, né? Depois nós entrávamos uma dupla nossa, depois da dupla, sempre tinha uma dupla, que nem quando eu trabalhei com eles, João Pereira e Zenito, né? Entrava, cantava, aí entrava a nossa parte, que era toda a equipe levando o drama, uma comédia. Era assim. Durava quanto tempo, mais ou menos? O dinheirinho vinha. Sim. É. E as peças era longa? As peças? É. Tinha peças que era 1 hora e meia, porque tinha muitas cenas, né? Muitas cenas. Sim, e tinha muito improviso? Não podia ter improviso, porque era tudo ensaiado. Ele falava uma coisa, você falava outra, eu respondia, ele falava outra, e entrava, a peça era tudo ensaiadinho. E pegava a vida do pessoal do circo, entrava, porque tinha bastante, aí ele fazia pontas, era menos papel, era mais fazer o personagem, compor. Mas a nossa parte, que era eu, Cafezinho, Vieira Silva, João Pereira, o Zenito, a mulher do Vieira Silva, que é a Maria Rosa, eu tinha a Mara, que era a Elvira. A Elvira depois foi para São Paulo, mas a Mara, que era a esposa do Nelsinho, que eles eram do hotel ali, Copacabana, Hotel Santos, eles viajavam com nós. Eu tinha foto com eles, mas eu não achei hoje. Que pena, Era uma equipe, porque... Tigelinha era um humorista com nós, era o Cafezinho, Dioguinho e Tigelinha. Tigelinha, ele começou com dupla sertaneja.
do Oliveira e Garça Branca. Depois ele passou, quando o Jandico depois levou ele, quando o Asa Branca, querido Asa Branca, parou de cantar, entrou o Garça Branca com o Jandico, finado Jandico faleceu. A gente era uma equipe que se dava muito, né? Eu ia perguntar se, porque é sempre, parece que só tem homem, né? Aí você falou. Não, né, não, de não. meninas, Não mulheres. tinha. Na nossa equipe viajava a esposa do Vieira, a esposa do Nelsinho, e tinha uma que era namorada minha, também, fazia parte, né? Não vou falar o nome dela, porque ela pode... Mas era namorada. Entendi. Eu namorava também, né? A esposa do Vieira Silva que fez a Maria Bonita? Ela fazia, nossa, todos os papéis, a Diana Rosa, ela que fez a Ana Rosa, a esposa de Chicuta, todos os dramas ela era um dos pilares, né, da parte da feminina. Depois vinha a Mara, depois tinha a Elvira também, era uma equipe boa, né? E outras senhoras cantoras, tinha cantoras que compõem a equipe. E teve que nós levava 2 Kombi com a equipe para fazer algum tipo de drama e apresentação também na parte musical. Porque aquele tempo nós levávamos muitos cantores, cantoras. Ainda ontem eu comentei no programa sobre Telmo de Maia, viajava com nós. Ele é compositor da música que fez sucesso com Lourenço Lorival, né? Como Chorei, é uma música bonita. Você chegou a trabalhar com o Britinho? Não, o Britinho era assim, o Britinho no Maringá se diverte, e ele tinha o regional, os Cometas, né? Que fazia abertura. Quando eu venci um festival com o Camargo, de Camões e Camargo, que era para mim ter gravado com ele, eles que fizeram a montagem das músicas que eu ia gravar com o Camargo. Mas devido à doença do meu finado pai, eu não viajei. E ele foi lá em São Paulo, e eu não pude ir. E ele pegou o contrato da RCA Victor e gravou com o irmão dele. Graças a Deus, sucesso, meu Deus, 6 LPs. Cantavam bonito, eu rodo eles constantemente, né? Já faleceram, meus companheiros. Aí a gente vai ficando com lembrança, saudade, né? Porque eu achei que o Britinho também tinha... Que ele tinha uma Kombi, né? Tinha, o Britinho levou nós muitos shows. Levou nós em muitos shows, o Britinho. O conjunto dele, ele animava o nosso programa, o regional, né? Para fazer a abertura. Quando entrava, ia abrindo a cortina. Era lindo demais, ia abrindo a cortina. Aí entrava o regional deles. Depois mudou, depois entrou o Tercílio Men, com outros companheiros, né? E o Britinho já passaram a viajar com um contrato, né, deles. Já. Era bom o conjunto deles. Né? Quando o Britinho levava vocês, era a dupla? Não, ou era teatro não. mesmo? Era música ou era teatro? Ele levava a nossa equipe, tinha o João Pereira, a dupla era o João Pereira e o Zenito, e nós fazíamos o teatro. E eu entrava com ele para fazer humorismo. Entendi. O João fazia a base para mim, que o humorista tem que ter, né, para fazer. E ele fazia a base. Dioguinho, aí eu entrava, contava uma piada, tudo bem. Você ainda tem essa veia cômica? Gosta de contar piada? No meu programa eu conto muita piada. Eu começo a contar que lá da roça, quando eu morava lá, e por fim virou, né, contando que eu pequenininho, com a minha mãe, naquele tempo na roça, olha, toda aquela colônia, a mãe levava um pedacinho de chita, um pedacinho de franela para o neném, que nascia bastante neném. E eu falo, naquele tempo não tinha televisão, né? O divertimento era as crianças, né? Aí eu falo que eu ia passando com a mãe, o varal, tinha mudado uma família da cidade, porque as senhoras no sítio, elas lavavam as roupas delas, mas ponham mais a roupa do homem, um vestido e tal, mas outras roupas não. E eu ia passando com a minha mãe, levar um pedaço de franela para a comadre da minha mãe, que tinha ganhado neném. E quando ia passando o varal, e aquela família da cidade, as moças já eram mais assim, mais, né, tranquila, mais já outro regime.
tinha pendurado as roupas no varal, que eu olhei e falei, mãe do céu, olha mãe, o que é isso, mãe? A mãe, o que é, menino? Eu falei, olha mãe, touca para criança de 2 cabeças. Não era, era o sutiã da moça. Era assim. Aham. Ah, é legal. E aí, como que, eu queria saber, assim, o quanto mais de detalhe a gente conseguir lembrar de como é que era, tipo assim, figurinos, Era, cenário, nós arrumávamos, objetos. sim, arrumávamos. Fazia o possível para arrumar, para representar bem, né? Aquele tempo, hoje eu não tenho as fotos, mas naquele tempo, o Vieira Silva, ele é alfaiate, ele confeccionava aquele tipo de colete, aqueles coletes, como usa os faroestes, nada, né? Ele confeccionava para nós. Aquele chapéu, ele fazia o chapéu para nós de cangaceiros quando precisava. E a gente comprava. E eu mesmo, quando eu comecei a fazer o drama, esse drama que marcou para mim, que foi a morte do Dioguinho, eu cheguei em casa, falei para o meu pai. Falei, pai, esse drama do livro do senhor, nós morávamos na roça, no sítio ainda. Ele falou, eu falei, eu vou fazer esse papel do Dioguinho, pai. E eles falaram que eu preciso um chapéu. O pai falou, eu tenho, meu filho. Meu pai lidava com gado, né? Aí meu pai me deu um chapéu muito bonito que meu pai tinha guardado, um par de bota. E acho que nessa foto ali tem um par de bota. Meu pai. A gente procurava dentro das possibilidades, fazia o que podia para poder representar, né? A Representar. morte do Dioguinho foi a sua primeira peça? Não, ali eu já fazia pontinhas, do tempo do Serrote e Pinhavel, eu fazia pontinhas. Só que eu cantava de viola, com batupe ainda naquele tempo. Mas eu fazia ponto que eles achavam que eu ia bem naquilo, né? Aí depois, quando o Cafezinho veio, que o Serrote saiu, com a Pinhavel saiu, foram para outra emissora, o Cafezinho de Arapongas veio comandar o programa e comandar todo o sertanejo cedo e à tarde e comandar o Maringá se diverte. E aí que ele reuniu com o João Pereira a equipe. E tinha um senhor, o seu Francisco Navarro, gostava muito de ver eu contar assim as histórias, né? Eu já tinha o jeito, assim, né? Daí ele falou, Cafezinho, aproveita o Dioguinho, né? Aproveita, não era Dioguinho ainda não, era Jurandir, era Frodo Campo e Jurandir naquele tempo, minha dupla. O Frodo Campo hoje é o Guatupé, de Guatupé e Guaratuba, né? Graças a Deus, estão bem. Então ele falou, aproveita o Jurandir. Aí eles me chamaram, foi onde que eu escrevi, levei o livro. Aí tinha os caras, o Eurico Miguel, Osni Silva, João Pereira, Vieira Silva. Aí, ó, ele já era bem traquejado. Aí foram pegando as cenas daquele livro. Eu lembro de todas as cenas, desde a primeira. E aí o Cafezinho falou, você vai fazer o Dioguinho? Eu falei, não vou não. Vai. Aí eu falei, então eu vou. E foi bom, graças a Deus foi bom. É que o drama girava tudo em torno dele, né? Foi bonito. Aí depois a gente foi escrevendo, nós escrevia dramas, que eu lembro de um drama, não lembro o nome, que a gente escreveu que o João Pereira fazia o rei, vestido, fazia coroa. Eles faziam coroa assim para pôr no rei. Era bonito. Fazia o possível. Tem saudade? De muita saudade, porque ali foi o começo da gente, né, filho? Foi o começo de uma caminhada abençoada na minha vida. Eu passei a ganhar meu dinheirinho, né? Que emprego, eu saí da roça, eu vim trabalhar quando foi construir o primeiro prédio lá em Maringá, lá da prefeitura. Hoje não tem um prédio ali, acho que é o Maria Tereza ou Três Maria, não lembro. Aquele prédio eu trabalhava de servente quando eu fui para ler com eles, né? É assim, né? Essa parte do teatro aí, você lembra quando que era? Ano? Quando você começou? E eu acho que ali tem
que eu comecei com dupla, sertaneja, para depois ir tendo conhecimento, acho que era 69, 68, 70, por aí foi. E por que você parou? Então, teve uma época que eu parei, eu parei quando eu entrei na segurança, né? Quando eu fui para Curitiba, eu estava desempregado, o cafezinho tinha ido embora para Várzea Grande, aí eu fui para Curitiba e fiz academia de polícia na Vila Isabel, né? O tempo do DOPS ainda. Ainda naquele tempo precisava, né? Uma delegacia da Ordem Política e Social, que era uma delegacia mais diferente dessa que nós temos até hoje. Porque aquele tempo era para combater outro tipo de crime, que foi quando começou os assaltos a banco. Nessa época eu entrei. Fiquei 14, 15 anos. Nesse tempo eu afastei de rádio, afastei de tudo. Viajei, fiquei alguns tempos, fronteira, vida assim. O DOPS também era o órgão que censurava artista, né? Hã? O DOPS também era o órgão que censurava os artistas, né? A própria... o Teatro naquele Caipira também mandava os textos pra nessa provar, né? época, quando eu entrei, o presidente era João Batista Figueiredo, que comandava aquele tempo. Nós não tinha eleição para presidente, era um militar, passava para o outro, né? E era nesse tempo. Então, quando começou os assaltos a banco e a censura aconteceu, porque como está tendo hoje. Hoje está tendo censura. Dependendo do que você vai postar, o que você vai falar, para você cuidado, né? Naquele tempo também houve para ter cuidado com piada naquele tempo. Ainda quando eu saí do rádio, do sistema que a gente ia contar piada, não no circo, mas se fosse convidado para ir na televisão, num programa de televisão, as piadas que você vai contar tem que passar pela censura. Pela polícia, nossa polícia civil não pode contar. Não envolve nada de autoridades. O pessoal contou de uma peça que foi censurada, que foi Os Cruéis, sobre o... E eu conheço a história, mas essa peça não foi assim, ó. O Carreirinho escreveu a música. O Carreirinho escreveu a música, ele gravou com a Zita Carreiro. E o Carreirinho, eu já escrevia as músicas do Carreirinho, eu escrevia tudo em dramas levava. E eu com o Carreirinho e o Cafezinho fomos pedir, escrevimos o drama. O que escreveu foi o João Pereira, e não lembro qual outro companheiro com ele, escreveram o drama Os Cruéis, da música, a música do menino Clodimar. E eu fui na delegacia, com o Carreirinho e o Cafezinho, fomos pedir autorização para o doutor, pro delegado, não me lembro o nome dele no momento. Ele disse, olha gente, eu não posso autorizar, vocês querem levar, vocês levam, mas se der um problema, porque vai revoltar o povo, né? Foi uma história muito... Daí, deixa para lá, e deixamos, não levemos o drama, não levemos. Mas era uma história que foi muito forte também, né? Então, já envolvia muita autoridade, de uma maneira que a gente precisa ter cuidado, né?